pra trás, assim, tem um momento na sua carreira que você acha que você tomou uma decisão, foi crucial, assim? Porque tem muitas das pessoas que ouvem o nosso podcast são jovens e talvez estejam nesse momento, assim, né, de assumir um risco, de mudar uma direção de carreira. Olhando pra trás, você teve esse momento ou foi um contínuo? Houveram dois momentos. E aí, como você citou os jovens, né, e a vontade deles, né, a base científica para que você identifique uma oportunidade, o estudo, ele é importante. Então, vale a pena reforçar. Hoje, atrelado à tecnologia, mais ainda. No meu passado, você não tinha tanta tecnologia. Vamos lembrar que eu estive lá quando inventaram o Excel ainda, né? Então, é Planilha. delicado. Se você voltar um pouco, era bem isso. Então, eu tive que Sim. aprender como é que era Lotus 1, 2, 3, o Excel, você não tinha as opções das ações, então a gente formulava, estudava Black and Scholes. Então, assim, era um negócio. Isso se dá com estudo, com Sim. pesquisa. E aí, quando você vai pesquisando, vai estudando, você acaba, na curiosidade, querendo imaginar para onde que vai o negócio. É. Então, assim, a primeira vez, o primeiro momento que eu tive que tomar uma decisão, e eu tive que bancar essa minha decisão, porque você lembrou que ser operador naquela ocasião, você era quase um, sei lá, um ator de cinema, cara, assim. Saía em Sim. todos os jornais, a televisão vinha te filmar, era um negócio assim, danoso, né? Era muito E, glamuroso. diga-se de passagem, a gente era bem remunerado também. Sim. Só que dentro dessas pesquisas, né, antecipando o movimento, eu achava que os balcões, né, as mesas, você fazer aquilo num outro ambiente, de uma outra forma mais organizada, seria um pouco o que seria o futuro. E aí eu acabei tendo que tomar a decisão de ter que sair lá desse ambiente, ainda muito jovem, e montar uma estrutura de balcão, né, de mesa. E aí, para isso, eu não ganhava o que eu ganhava, não tinha aquela super exposição que eu tinha, eu ia para uma coisa que não era tão glamuroso, que era as mesas, Acho enfim. que envolvia mais pesquisa, Pois é, mais né, estudos, e era uma mas que evolução para mim da profissão. e no fim, não foi ainda, né, uma formação de uma rede eletrônica, mas era o uso dos Correto. computadores para pesquisa, o Exatamente. uso de planilhas eletrônicas, Exato. né, já não era mais a diferença entre o caderninho pautado e as Exato. planilhas, que é quadriculado, e o sim o Excel, o Word Isso. começou a fazer relatório, PowerPoint. Correto. Então, no meu caso, a primeira vez foi essa, assim, tive que tomar uma decisão que mudou e norteou um pouco o futuro do que É, eu queria fazer, a né. tecnologia estava por trás aí também um Sempre, pouco, né. sempre esteve. E aí qual foi a segunda que você A mencionou? segunda, depois que, obviamente, nesse período de 86 para 2026, houveram todas as crises, né, que vocês podem imaginar, né, Sim. e eu participei de todas. Em algum dado momento, numa das crises, eu já tinha montado o pregão, do pregão já tinha montado a mesa, na mesa, numa dessas crises, eu precisei voltar pro pregão. A gente tinha uma condição aí de mercado muito difícil e a alternativa que a gente encontrou na época para a corretora que eu estava era que eu tinha que voltar pro pregão para atender um grande cliente, um cliente delicado, e a condição era que fosse eu a pessoa no pregão. Confiança pessoal, né, no É, caso. e aí eu voltei ao pregão, né, então foi uma reconstrução de mercado, enfim, né. E aí voltando pro pregão e já tendo experiência dos balcões, quando você começa a olhar um pouco de fora tudo, né, e depois de ter passado por uma crise que naquela ocasião era uma crise doméstica, os mercados não eram totalmente abertos, enfim. Falei: "Meu, esse negócio ele vai globalizar, é a discussão, eu precisaria estar numa plataforma em que fosse global, que fosse internacional". E depois pesquisando mais, estudando mais, a gente imaginava, que acabou se concretizando, que você teria ali no ranking dos grandes prestadores de serviços, corretores, né, discount broker, né, os intermediadores, você dá o nome que quiser, 3 grandes classes. Você teria o dos bancos, que seriam bancos de investimentos, né, que iriam absorver essas corretoras. Você teria as corretoras globais, que estavam lá fora, ainda não estavam no Brasil, que era onde eu Uhum. queria estar, porque eu tinha curiosidade de como era esse mercado lá fora, como é que eles tudo mais. E você tem o terceiro quartil, que seria as corretoras de nicho. São corretoras menores, mas de nicho. E acabou, felizmente ou infelizmente, acontecendo dessa maneira. Se você analisar, quem analisar vai ver que é dessa forma que é distribuído os grandes nomes, né, que intermediam todo o mercado financeiro de capitais. E eu queria estar no segundo, né? E eu tive que tomar outra decisão. Eu tive que sair de um conforto, de uma situação ali resolvida, muito bem remunerado, para apostar numa plataforma que veio de fora. Uma corretora comprou e eu fui de novo. Eu tive que meio que bancar o meu risco e Sei. aprendizado para isso.